Vamos lá, então, hoje a nossa primeira apresentação da tarde é a cargo da doutora Juliana Bertoldi, professora, mestre em Direito, e que vai trazer uma visão para a gente sobre as interações entre o direito penal e o direito eleitoral e mostrar qual é o cenário hoje, não é? Um cenário difícil de trabalho nesses dois ambientes, não só do plano teórico, mas como isso reflete na prática. Seja bem-vinda, Juliana, a palavra é sua. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer imensamente o convite que me foi feito. Para mim é uma honra, né? Muitos dos palestrantes que eu ouvi hoje eu chamo de professores, então são pessoas com quem aprendi durante a minha curta carreira, né? Então, para mim é uma honra muito grande ladear nomes que para mim significam tanto. Aprendi muito com o Falks hoje de manhã, com o professor Paulo Busato, com todos os palestrantes que estiveram presentes. Conheci o Bruno, que eu não conhecia ainda, foi super interessante. Então, integrar esses espaços é muito enriquecedor. Tem aquele conhecimento popular que diz que se você é a pessoa mais inteligente da sala, você está no lugar errado. Então, eu sei que eu estou no lugar certo porque estou no local de aprendizado e me coloco aqui nessa posição. Quero dizer a todos que acompanham que eu tenho por hábito ser bastante coloquial nas minhas falas para torná-las o mais acessível possível e quero convidá-los a participar ativamente. Deem as suas opiniões, né? Participem aí no chat, eu vou conseguindo acompanhar aqui na lateral os comentários que estão sendo feitos e a gente vai dialogando, então, durante a fala de hoje. Também gostaria de cumprimentar, né, e de agradecer ao professor Lélio Braga Calhau e o professor Paulo César Busato pelo convite. Nós sabemos como esses tempos são desafiadores, conversávamos ainda antes de iniciar o nosso evento hoje, o quão mais gostoso seria se todos nós pudéssemos viajar para participar do congresso, e as interações, né, que faz aquele jantar, aquela conversa pós-congresso, mas essa solução que foi encontrada pelos professores seguramente é uma das mais democráticas que nós temos para espalhar o conhecimento aí de uma maneira bastante significativa. Então, esses novos formatos e soluções nos dão alegria, felicidade de estar em contato com professores que, de repente, nós não teríamos essa oportunidade se o evento fosse presencial. Então, o convite é muito honroso, eu estou muito feliz, não poderia deixar de anotar o quão significativo e o quão contente eu estou em somar ainda que um pouco a esse movimento de democratização do ensino. Bom, já que a gente está falando em democratização do conhecimento, eu já adianto para vocês que a minha fala aqui é um pouquinho sobre o conhecimento da democracia. Uma fala sobre os espaços em que a justiça penal, a justiça criminal, vem ocupando na proteção e na promoção das estruturas democráticas. Como que o processo penal tem se colocado dentro da estrutura da justiça eleitoral. E eu brincava aqui com o professor Busato e com o professor Lélio que a minha fala é quase um pedido de socorro aos penalistas, aos estudiosos do direito penal, do processo penal, porque muito pouco nós falamos dentro da esfera penal e processual penal sobre o espaço da justiça eleitoral. E esse é um espaço que vem ganhando uma importância muito significativa dentro do processo penal brasileiro. Nós vamos trocar uma ideia aí sobre algumas decisões mais recentes do STF que comprovam essa fala que eu trago no dia de hoje. E eu gostaria de discutir especificamente, devido ao pouco tempo que nós temos na data de hoje, sobre o juiz de garantias e a importância da instrumentalidade garantista dentro do processo penal na justiça eleitoral. Então, eu brinquei que era um pedido de socorro porque nós, criminalistas, nós que estudamos o direito penal, o processo penal, precisamos olhar com mais atenção para a justiça eleitoral, porque ela vem ganhando espaço dentro da prática processual penal e é muito importante que o ambiente acadêmico prepare esse espaço que está sendo posto. Uma série de questões ainda estão em ambiente de disputa e a academia precisa se posicionar sobre esse ambiente de disputa. O que vai ser mais benéfico para o nosso sistema processual penal de um ponto de vista da instrumentalidade garantista. Então, qual que é a problemática, qual que é a questão que eu gostaria de trabalhar hoje? Indo no sentido contrário geral do evento, né, rebelde que sou, eu me afasto um pouco, então, hoje do que é o meu tema de pesquisa, que são empresas de direitos humanos e que caminham agora para a responsabilidade penal da pessoa jurídica no contexto de violação de direitos humanos, para chamar a atenção à questão do juiz de garantias no contexto da justiça eleitoral. Eu faço essa opção muito consciente, professor Lélio, na esperança que você me convide para, no futuro, a gente debater a questão da responsabilidade penal da pessoa jurídica no contexto de violação de direitos humanos,
porque realmente eu entendo que esse é um tema que merece uma análise e um cuidado muito maior por parte dos acadêmicos do direito penal e processo penal. Ouvi com muita atenção, inclusive, a palestra do professor Alexei, né? Aprendi muito, acho que vai acrescentar muito ao meu objeto principal de pesquisa, mas hoje eu venho nessa missão de pedido de socorro. E por que eu fiz essa opção? Né? Eu entendo que nós, da academia, nós pesquisamos o direito, temos uma missão muito importante, que é uma missão de guardiões. Né? Então, como se fôssemos guardiões da torre. Do local onde nós estamos, de observadores, nós conseguimos enxergar a uma certa distância os problemas avançando em direção a nós, né? E é nessa posição que eu olho para uma série de problemas e de questões bastante sensíveis que chegam a galope, né, em direção à prática processual penal no contexto da justiça eleitoral. Já são problemas que existiam há décadas, né? É importante a gente lembrar que o nosso Código de Processo Penal é da década de 40, que o nosso Código Eleitoral é da década de 60, e esses problemas, esses conflitos, eles existem desde então e não estão solucionados desde então. Para além desses problemas antigos, se aproximam algumas questões que advêm da implementação da lei anticrime e também de algumas decisões recentes do STF que jogam para a justiça eleitoral, de forma merecida, de forma absolutamente constitucional, uma série de outras responsabilidades. Nessa fala mais breve, então, eu gostaria de somar esforços no enfrentamento acadêmico do tema. Eu reconheço, né, que é um esforço recente do IBCCRIM, de algumas instituições e institutos na busca por respostas, do próprio TSE também na busca por respostas, mas é importante que a gente consiga fornecer essa visão dentro dos grupos de pesquisa das universidades, que a gente comece a olhar com mais atenção para a problemática do processo penal eleitoral. Então, para instruir essa nossa conversa, eu vou dividir a minha fala em 3 partes. Uma primeira parte em que eu vou debater a estrutura e atualidades da justiça eleitoral, tratando principalmente de 3 decisões que ditam o futuro da justiça eleitoral no contexto processual penal. Vou rapidamente rememorar a importância da figura do juiz de garantias e relacionar essa figura do juiz de garantias ao contexto da justiça eleitoral. E mais adiante, vou debater alguns desafios e algumas propostas para a implementação na justiça eleitoral do juiz de garantias. De plano, pessoal, é preciso que a gente troque uma ideia aqui sobre qual é a realidade da justiça eleitoral desde que ela foi instituída. Não é nenhuma novidade que no âmbito processual penal, a justiça eleitoral representa um grande desafio. Desafio porque a matéria eleitoral, especialmente a matéria criminal, foi por muito tempo tratada como questão de segunda ordem. Não reputo, né, essa culpa aos promotores, aos juízes de maneira individualizada, tampouco aos advogados, mas fato é que nenhum de nós tem na atividade da justiça eleitoral a sua atividade principal. A justiça eleitoral, ela fica relegada a um segundo plano. Então, conversávamos aqui antes de iniciar o evento o quão desafiador é para o promotor eleitoral acumular a sua função de promotor, muitas vezes numa comarca em que ele já acumula uma série de outras obrigações, né? Acumular ainda a função de promotor eleitoral. Da mesma forma com o magistrado. Então, a justiça eleitoral, ela nos dá esse gostinho, essa impressão de subsidiariedade, né? De vamos resolver o que é importante, depois a gente vai para a justiça eleitoral resolver o que é urgente, e o que não é urgente fica relegado a um segundo plano. Então, de muito se pouco nós escutamos falar, né? É muito incomum a gente ouvir falar de operações que aconteceram no contexto da justiça eleitoral, de investigações de grande porte no contexto da justiça eleitoral. Por ser uma justiça que acaba ficando adicional à atividade profissional, ela acaba relegada a um segundo plano. Para além disso, o segundo grande desafio está escondido na própria complexidade do confronto do Código de Processo Penal com o Código Eleitoral. Nós temos um rito especial processual eleitoral dentro do Código Eleitoral e temos o rito do Código de Processo Penal. Isso gera, pessoal, uma convulsão gigantesca dentro da prática processual penal. Algumas zonas eleitorais adotam o Código Eleitoral, algumas zonas eleitorais adotam o Código de Processo Penal, outras construíram um rito híbrido e nós, advogados, promotores, juízes e os próprios acusados e investigados, muitas vezes, nos vemos diante de um campo de absoluta incerteza.
Quantas vezes, durante a prática, eu me peguei pesquisando se o TRE daquele estado iria receber um recurso eleitoral ou ia receber uma apelação dentro do contexto de um processo penal que lá corria. Então, se a gente não sabe nem as regras do jogo, né, imaginem vocês a complexidade da gente começar a esmiuçar para casos mais complexos. Então, a minha primeira preocupação surge disso. Se a gente não sabe sequer que código nós vamos seguir, que rito processual nós iremos seguir, como complexificar esse rito e como garantir uma instrumentalidade garantista no correr do rito processual penal eleitoral. Há um esforço recente, significativo, por parte do TSE, que, por exemplo, montou um GT, né, eu até tive a felicidade de participar desse GT, para debater o processo penal eleitoral e tentar resolver, né, essas disposições que são conflitantes e entender de que forma nós poderíamos estruturar o processo penal eleitoral de uma maneira segura. Por que esse bate-papo inicial? Porque se a gente já tem uma dificuldade em definir qual o processo, que espécie de procedimento nós iremos seguir, imaginem os senhores debater, então, a aplicação desse monte de complexidades, né, que o nosso processo penal está adquirindo. Desde os negócios jurídicos processuais, até a figura do juiz de garantias, até a figura da audiência de custódia. Como tudo isso se coloca em um processo penal de tanta complexidade que é o processo penal eleitoral. Outro desafio que eu gostaria de colocar é a composição dos quadros da justiça eleitoral, que é bastante reduzida. Nós precisamos lembrar que os juízes que atualmente estão na justiça eleitoral, eles são juízes estaduais, né, que cumulam função. E nós já tivemos, isso é muito recente, eu não lembro agora, foi final de 2019 ao início de 2020, uma diminuição, um recrudescimento da justiça eleitoral por razões financeiras. Então, a gente teve uma diminuição do número de zonas eleitorais. Para além dessa diminuição de zonas eleitorais, nós precisamos lembrar que o juiz eleitoral, ele tem uma característica muito própria. Ele se apropria, né, ele tem a jurisdição, ele exerce essa competência eleitoral por um tempo muito reduzido, um período de 2 anos. Então, nós temos discussões com relação à continuidade, à aplicabilidade e extensão do princípio do juiz natural, da identidade do magistrado, dentro do contexto da justiça eleitoral. Com todas essas complexidades, pessoal, é que nós nos enfrentamos com as atualidades da justiça eleitoral, né? Nós precisamos entender que nós estamos diante, na justiça penal eleitoral, de um jogo cujas regras nós não conhecemos muito bem, porque não sabemos, estamos falando do juiz que aplica o Código Eleitoral, o Código de Processo Penal. O mestre do jogo muda a cada 2 rodadas, porque a cada 2 anos nós temos uma mudança daquele juiz, temos uma mudança do promotor, e o entendimento pode mudar junto com ele. E o tabuleiro, então, meus amigos, muda a cada minuto, porque a jurisprudência eleitoral é extremamente volátil. A característica da justiça eleitoral é a velocidade. Então, as decisões mudam com frequência, ela é muito dinâmica. Já a justiça penal exige uma certa estabilidade, uma certa previsibilidade. Então, nós temos uma combinação de 2 justiças de características absolutamente diversas, tentando conviver em harmonia no processo penal eleitoral. É dentro desse cenário que nós vamos construir as atualidades que me trazem uma certa preocupação. Então, na atualidade, eu gostaria de trazer para os senhores, né, 3 decisões que, combinadas, geram alguma preocupação com relação à implementação dos institutos garantistas que foram trazidos aí pela lei anticrime, né? A primeira decisão é a questão de ordem na ação penal 937, que reduziu a competência dos tribunais, dos TRS, em razão da prerrogativa de função, e passou a enviar, então, para os juízes eleitorais dezenas de feitos que até então tramitavam nos tribunais locais, nos TRS locais. Com isso, pessoal, esse juiz que já tem uma atividade extensa, que já acumula funções, ele vai receber um número de processos complexos, porque envolviam até entendimento anterior, prerrogativa de função, multiplicidade de réus, na zona eleitoral. Então, isso já gera um inchaço da zona eleitoral e já aumenta
o grau de responsabilidade daquele magistrado que cumula funções e, naturalmente, do promotor que cumula funções. A segunda decisão que eu gostaria de debater foi realizada no inquérito 4.435, também no STF, que reconheceu, vejam vocês, a vigência e aplicabilidade do artigo 35 do Código Eleitoral, que instrumentaliza a Constituição Federal para fixar a competência da Justiça Eleitoral para julgar os crimes comuns conexos com os crimes eleitorais. Nesse sentido, o que nós temos é uma complexificação do processo penal no contexto da Justiça Eleitoral. O processo penal na Justiça Eleitoral, atualmente, deixou de ser um debate sobre uma compra de votos, sobre um transporte de eleitores, para eventualmente abarcar, inclusive, operações de grande porte. E daí eu pergunto para os senhores, como vai ser comportar essas operações nessa justiça, cujas regras nós não conhecemos, cujo julgador nós vamos mudar de 2 em 2 anos, e cuja estrutura não foi pensada, por melhor que seja, para receber um processo penal da melhor forma. Nessa decisão, eu gostaria de destacar um trecho. O relator, o ministro Celso de Mello, ele inclusive ressalta, né, que a Justiça Eleitoral tem profissionais extremamente qualificados, experientes, tem condições suficientes para abarcar, né, essas operações, inclusive do delito de corrupção. Então, ele faz toda uma construção da Justiça Eleitoral como uma justiça bem estruturada. Para quem atua na Justiça Eleitoral, de fato, ela é muito bem estruturada, né? Nós temos aí uma estrutura muito equivalente à Justiça Federal. Mas é importante a gente lembrar que esse fato de haver esse acúmulo de funções e uma característica diversa pode sim prejudicar o bom andamento do processo penal dentro da Justiça Eleitoral. Nós já vamos conversar um pouco melhor sobre isso. A terceira decisão é a decisão recente de relatoria do ministro Toffoli, que diz respeito à reunião de 3 ADIs, né, a 6.298, 6.299 e 6.300. Essas 3 ações diretas de inconstitucionalidade, elas acabaram desembocando na suspensão do juiz de garantias e, para além da suspensão do juiz de garantias, houve uma manifestação expressa do relator de que o juiz de garantias não seria aplicável à Justiça Eleitoral. Diz, então, o ministro Toffoli que não seria aplicável por conta das características, das peculiaridades da Justiça Eleitoral. E aí, somando essas 3 decisões, me surgem algumas preocupações. Primeiro, a Justiça Eleitoral vai ter um aumento significativo do número de processos criminais, por 2 razões. Primeiro, porque a gente vai baixar essas ações do TRE, e isso gera pelo menos 1 grau de jurisdição a mais em que elas irão tramitar, mais tempo tramitando na Justiça Eleitoral, são mais ações. Nós, por conta da questão de ordem da ação penal 937, nós vamos ter muito mais ações de grande complexidade quando a gente admite a possibilidade de atração desses crimes comuns conexos para a Justiça Eleitoral. Então, eu já tenho colegas, né, que atuam com colaboração premiada, que atuam com uma série de outros negócios jurídicos processuais, e estão extremamente preocupados de como será essa tratativa, né? Então, hoje, estou conversando com o promotor, doutor João da Silva, fazendo uma colaboração premiada, e amanhã já não é mais ele o promotor. Como que vai funcionar essa negociação, né? Como que vai funcionar a segurança nesse trato? Então, há uma série de preocupações de como as características da Justiça Eleitoral, mais inchada por esses processos, vai receber essas ações de maior complexidade. A terceira preocupação seria, então, que pelas peculiaridades da Justiça Eleitoral, essas propostas garantistas se tornam ainda mais importantes, porque vejam que a gente está falando de um sistema processual penal que, obviamente, está inserido em um campo de disputas, que é a eleição. Durante a eleição, pessoal, é muito raro que uma ação penal ela advenha de uma investigação da Polícia Federal ou que ela advenha de uma investigação do Ministério Público Eleitoral. Muitas vezes, essas provas chegam até o Ministério Público Eleitoral por meio dos próprios eleitores ou por meio dos adversários políticos, o que gera uma profusão de provas colhidas de forma
ilícita. Então, tem uma preocupação muito grande também com relação à ausência do juiz de garantias dentro da Justiça Eleitoral, por falta justamente desse monitoramento da qualidade das provas que são trazidas para a Justiça Eleitoral. Eu já vou me encaminhando aqui para o encerramento, que eu me empolgo e não paro de falar, né? Então, sendo a Justiça Eleitoral esse espaço de campo de disputas, né? A instrumentalidade garantista ela se torna ainda mais importante. A gente não pode escantear as previsões do Código de Processo Penal sob o argumento de que não há estrutura na Justiça Eleitoral. Ora, a Justiça Eleitoral não foi pensada para os tempos modernos, em que os crimes eleitorais estão associados muitas vezes a crimes de maior complexidade, lavagem de dinheiro, estão associados a crimes de corrupção. Então, a gente precisa começar a olhar para a Justiça Eleitoral como ela efetivamente é. Um campo de disputas extremamente complexo, com crimes de maior complexidade e cujas investigações muitas vezes advêm do próprio povo, advêm dos eleitores, advêm dos candidatos e candidatas. Não há como a gente exigir, então, é claro, que a Justiça Eleitoral, da forma como posta, dê conta da responsabilidade que nós estamos colocando sobre ela. Ainda tenho 10 minutos. Começou mais tarde, né? Eu estava preocupada, então não vou me adiantar tanto. Então, fiquei tranquila, agora eu tenho tempo ainda para falar. Então, vamos lá. A grande preocupação, então, é que a Justiça Eleitoral, como eu vinha falando, ela tem uma grande complexidade na sua construção. Né? A questão estrutural da Justiça Eleitoral, ela não é familiar a nós, criminalistas, em geral. Né? Então, nós olhamos para a Justiça Eleitoral e nós preferimos nem debater. Nós falamos, não, Justiça Eleitoral tem características próprias, não cabe juiz de garantias, não cabe falar de negócio jurídico processual, nós não vamos tratar de determinados temas no espaço da Justiça Eleitoral, porque ela tem características próprias. Mas a Justiça Eleitoral, ela está mordendo um pedaço significativo da justiça comum. Crimes de grande complexidade, crimes que exigem uma maior atenção, que exigem uma maior preocupação com a legalidade das investigações, com a questão de uma investigação preliminar de qualidade e, principalmente, com a questão das provas. E é aqui que eu faço a defesa da importância do juiz de garantias no contexto da justiça eleitoral. Para o arrepio, né, dos advogados, para o arrepio dos estudiosos do direito penal e do processo penal, a justiça eleitoral ainda tem uma característica que traz bastante preocupação, que é a seguinte: é muito comum na justiça eleitoral que seja fixado um entendimento para as eleições. Quando nós falamos de processo penal, isso gera uma insegurança tremenda. Né? Então, imaginem os senhores que nós temos uma jurisprudência no seguinte sentido. Em 2012, é fixado o entendimento de que a escuta ambiental em localidades privadas é prova ilícita, é prova inadmissível dentro do processo penal eleitoral. Em 2016, esse entendimento muda e a prova que antes era tida como ilícita passa a ser compreendida como prova lícita. Nós chegamos ao absurdo de ter no TSE, na mesma sessão, a mesma origem de prova ser declarada lícita para as eleições de 2012 e ilícita para as eleições de 2012 e ilícita para as eleições de 2016. Por que eu digo tudo isso e por que eu estou falando, parece que eu estou falando mal da justiça eleitoral, né? Mas é porque a gente precisa começar a olhar com mais atenção e de uma forma mais acadêmica para essa estruturação do processo penal dentro da justiça eleitoral. Nós não podemos mais fechar os olhos para a justiça eleitoral como se ela não fizesse parte do nosso saber acadêmico processual penal, do nosso saber acadêmico criminológico, do nosso saber acadêmico dogmático do processo penal, do direito penal, perdão. É preciso que nós estudemos essa estrutura e que nós possamos, dentro do nosso know-how, dentro do nosso conhecimento enquanto estudiosos do direito penal, oferecer soluções de estrutura a essa justiça e nos posicionar. É importante dizer
que a decisão do ministro Toffoli foi em caráter liminar, falando sobre o não cabimento do juiz de garantias no contexto do processo penal eleitoral. De sorte que a produção acadêmica de qualidade pode embasar, pode qualificar esse debate para que nós questionemos não apenas a necessidade e a conformidade do juiz de garantias na justiça eleitoral, e pelas características pragmáticas, né, pelas características do próprio pleito, são normalmente eivadas de uma série de nulidades e problemáticas, e que por características estruturais exigem um cuidado maior na aplicação do processo penal. É preciso que a gente olhe para essa justiça com um pouco mais de atenção acadêmica para fornecer soluções, ao invés de evitar debater o tema, que nós possamos debatê-lo de maneira mais aprofundada. Com isso, já caminhando para as minhas conclusões, é preciso que a gente consiga partir de uma base em que a gente admita que já existem desafios estruturais na justiça eleitoral no contexto do processo penal. O juiz de garantias, ele não cria um novo desafio, ele é apenas um sintoma de uma doença que já precisa ser combatida. A forma como o processo penal está estruturado dentro da justiça eleitoral não é segura, não é saudável, não é academicamente correta, não tem qualquer guarida dentro da nossa Constituição Federal e é absolutamente inadmissível. Nós não temos como ter um mínimo de segurança jurídica e de instrumentalidade garantista numa justiça em que a gente sequer sabe o código que é aplicável. Dizer, então, que o juiz de garantias não pode ser aplicado porque as peculiaridades da justiça eleitoral não comportam essa aplicação é absolutamente descabido, né? A grande verdade e a lamentável verdade é que a justiça eleitoral não comporta o processo penal em si. É preciso repensar a estrutura da justiça eleitoral para que ela receba os processos penais com uma maior qualidade, com uma dedicação mais voltada, mais preocupada com as garantias processuais penais. Não é admissível, não é aceitável que um mesmo caso tenha um processo penal correndo aqui em Curitiba de uma forma e em Santarém, no Pará, de outra. Isso é absolutamente inadmissível e está absolutamente distante da segurança que o processo penal precisa e merece. Admitindo, então, que nós temos desafios estruturais pré-existentes e que eles não podem ser uma desculpa para a melhora, para a evolução do processo penal eleitoral, nós partimos, então, para a segunda conclusão, de que é preciso superar essa falsa impressão, esse sentimento que temos, que a investigação processual, penal, eleitoral, que o próprio processo penal eleitoral é de importância secundária para a justiça eleitoral. O processo penal eleitoral deve ser uma das prioridades da justiça eleitoral e é fundamental que a gente se preocupe com uma melhor estruturação. É preciso lembrar, eu conversava com o professor Paulo Busato antes da gente entrar aqui no ar, que a pauta dos juízes eleitorais ela vem aumentando de forma bastante significativa, né? Então, se antes a gente falava apenas de compra de votos, boca de urna, transporte de eleitores e uma fraudezinha aqui, outra acolá, agora nós falamos de crimes contra a honra, de crimes cibernéticos, de crimes contra a fé pública. Estamos discutindo a criminalização do Caixa 2 eleitoral, a apropriação indébita eleitoral entrou em 2017 no Código Eleitoral. Então, vejam que a gente está inchando as hipóteses de crimes eleitorais. Com isso, a gente aumenta a possibilidade de crimes comuns conexos, de operações de grande porte, e a Justiça Eleitoral precisa estar preparada para receber esses processos. E mais do que preparada para receber esses processos, a Justiça Eleitoral precisa fornecer as mesmas garantias individuais, a mesma qualidade de investigação, a mesma preocupação com as previsões constitucionais e do Código de Processo Penal que a Justiça Estadual, que a Justiça Federal farão. Do contrário, nós teremos processos muito similares correndo na Justiça Eleitoral e na Justiça Estadual ou Federal, com regras do jogo completamente diversas para o acusado, o que é absolutamente inadmissível. Faço a defesa aqui do juiz de garantias, afirmando que no ambiente eleitoral ele é especialmente importante ter um juiz qualificado durante as investigações preliminares no processo penal eleitoral é absolutamente fundamental
porque dentro do espaço eleitoral existe sim, com frequência, produção probatória subreptícia, compra de laudos, compra de imagens, gravações ambientais ilícitas, há uma série de questões ali de produção probatória que são de grande preocupação. Então, essa defesa ela é extremamente importante. E a minha fala hoje, mais do que uma fala acadêmica, né, permeada de palavras bonitas e de teorias complexas, é, na verdade, um convite para que vocês, pesquisadores e investigadores do processo penal, do direito penal, olhem para a justiça eleitoral, para o processo penal eleitoral e passem a se manifestar de maneira fundamentada sobre esse tema. É extremamente importante que as vozes acadêmicas não sejam isoladamente vozes do direito eleitoral, que nós tenhamos vozes dos processualistas penais, dos estudiosos do direito penal, dentro desse contexto, para que nós possamos pautar as discussões que estão sendo tomadas agora no STF, que estão sendo tomadas na reforma eleitoral. Nós, estudiosos do direito penal e do processo penal, precisamos também pautar essa discussão, sob pena de, no futuro, ser tarde demais e nós estarmos com um processo penal eleitoral que muito se afasta do processo penal acusatório, que é o que nós desejamos e que é o que prevê expressamente o nosso Código de Processo Penal e a nossa Constituição Federal. Com isso, eu encerro a minha fala, eu agradeço a oportunidade de participação, devolvo a palavra ao professor Lélio e peço desculpas, né, se falei um pouco afobada, mas é que realmente esse tipo de evento me intimida, porque eu estou entre pessoas que eu admiro muito, né, então eu fico um pouco intimidada com a presença de todos aqui e muito grata pela participação. Aguardo a opinião de todos, né, mandem as suas impressões e vamos começar a debater processo penal eleitoral, pelo amor de Deus, porque senão debaterão por nós. Muito obrigada.